E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Nesse mundo de influencers, em que as pessoas elas tendem a ter preguiça de pensar, eu morro de medo de influenciar demais vocês, ao ponto de vocês simplesmente passarem a seguir tudo que eu penso, sem questionar tudo que eu falo. Isso daqui, longe de querer ser uma lição de interpretação de mundo, ela é só um convite à sua reflexão, aí, aquilo que você pensa do mundo em que você vive. Mas eu recebi um pedido para falar sobre esses religiosos todos e o que eu penso em relação àquela pastora lá que matou o cara que ela adotou, que já tinha sido marido da filha adotiva dela. Sim, a Amazônia, e isso leva a gente a determinadas conclusões precipitadas a respeito da função social da religião, e assim, como é que a gente julga pastores e seguidores de pastores, ou religiosos e seguidores de religiosos. E eu quero fazer uma leitura com pitaco, porque eu quero responder a pergunta que eu recebi com Isso daqui são as Crônicas de Nárnia. E eu quero compartilhar com vocês essa leitura de um livro que eu li quando era muito novo, mas que, por eu estar buscando ali uma saída para seitas e para as religiões, foi um convite muito bom ao pensamento de como a gente tem que conseguir tirar uma pessoa do contexto religioso em que ela se encontra e analisar a pessoa pela natureza que ela tem, analisar a pessoa pela pessoa que ela é, ao invés de que religião ela segue. Vamos ler isso daqui comigo? Isso daqui basicamente, assim, o Aslan era o deus bom, o deus leão, em oposição ao Tash, que era o deus do mal, que era o deus corvo. Houve uma guerra e o bem venceu. E aí aqui aparece a história, um depoimento de um seguidor do deus mal. Eu já mencionei essa passagem em vários vídeos aqui do meu canal, mas hoje eu faço questão de ler na íntegra aqui. Eu estou bastante emocionado porque eu estava numa aula com a Mari e aí a gente começou a falar de Nárnia e aí eu comecei a resgatar um monte de coisas e eu falei, cara, que legal, tem um monte de lições de vida nesse livro, que é uma história supostamente infantil, é uma leitura supostamente para crianças, e tem muita coisa daqui que eu quero mesmo passar para a Lana. É um livro que eu pretendo ler todos os volumes para ela. Mais de uma vez, se preciso for. Eu quero ler quando ela ainda for bem pequena para dormir, e depois de grande, para que ela tenha discernimento sobre a história e para que ela crie o hábito de ler. Então as minhas quests diárias de pai, elas serão de leitura com a criança, porque é uma coisa que falta muito para a nossa sociedade, leitura e interpretação. Cativar na criança o desejo de ler e de aprender e de interagir e ter um pensamento crítico sobre aquilo que ela está lendo é uma coisa que transformaria a nossa sociedade e nos deixaria muito diferentes. Nós somos uma sociedade péssima, fruto de uma crença infundada de que inteligência era matemática e que bons alunos em matemática teriam sucesso na vida. Está mais do que provado que a gente estava enganado lá atrás. Bom, vamos ler. Assim passei por aquela porta, minha primeira surpresa foi que me encontrei no meio dessa grande claridade, ainda que, visto do lado de fora, no interior da cabana parecesse completamente escuro. Nem tive tempo de maravilhar-me com isso, pois no mesmo instante, me vi forçado a lutar contra um de nossos próprios homens para defender a minha vida. Assim que o vi, percebi que o macaco e o Tarkan o haviam colocado ali para matar qualquer um que entrasse e que não estivesse a par de seus planos. Esse homem, portanto, deveria ser um outro mentiroso, um trapaceiro, e não um verdadeiro servo de Tash. Por isso eu o enfrentei com o maior prazer, e após matar o vilão, atirei-o para trás de mim, porta fora. Depois olhei à minha volta e vi o céu e toda essa amplidão, e aspirei o aroma da terra. Então disse, por todos os deuses, que lugar agradável, devo ter chegado ao país de Tash, o deus corvo. E comecei a percorrer essa estranha terra, procurando por ele. Passei por muita grama e muitas flores, e encontrei saudáveis e deleitosas árvores de todos os tipos, até que em algum lugarzinho estreito, entre dois rochedos, avistei, vindo ao meu encontro, um enorme leão.
Tinha a velocidade do avestruz. Andava rápido pra caralho. E o tamanho de um elefante. Era grande pra caralho. Sua cabeleira era como ouro puro, e o brilho de seu olhar como ouro quando arde na fornalha. Era mais temível que a montanha ardente de Lagur. E sua beleza superava tudo o que há no mundo, mesmo a rosa em botão, cuja beleza supera a areia do deserto. Então prostrei-me aos seus pés, pensando: esta é certamente a hora da minha morte, pois o leão, que é digno de toda a honra, bem saberá que durante toda a minha vida tenho servido a Tash e não a ele. Ou seja, Aslan guerreava com Tash. O seguidor de Tash se vê pego por Aslan, se vê maravilhado por ele e ainda assim sabe que a hora da morte chegou para ele. No entanto, é melhor ver o leão e depois morrer do que ser rei do mundo inteiro e viver sem nunca tê-lo encontrado. Porém, o glorioso ser inclinou a cabeça dobrada e me tocou a testa com a língua, dizendo: filho, sê bem-vindo. Mas eu repliquei: ai de mim, senhor, não sou filho teu, mas sim um servo de Tash. Criança, continuou ele, todo o serviço que tens prestado a Tash eu considero como um serviço prestado a mim. Então, tão grande era o anseio por sabedoria e conhecimento que venci o temor e resolvi indagar o glorioso ser: senhor, é verdade então, como disse o macaco, que tu e Tash sois um só? Ou seja, é verdade que você, Deus, e o diabo são a mesma pessoa? O leão deu um rugido tão forte que a terra tremeu. Sua ira, porém, não era contra mim, dizendo: é mentira. Mas que caralho, o leão falou. É mentira, essa porra é. Tô tentando adaptar a linguagem a que vocês estão acostumados. Não me julguem. Aliás, grandes clássicos eles perdem a juventude. Grandes clássicos perdem a molecada porque não conseguem falar o idioma da molecada. Se você pegasse Shakespeare, se você pegasse Platão e colocasse num linguajar que a molecada entendesse, você é um monte de filósofo interessado aí por filosofia. É mentira, disse o leão. Não porque ele e eu sejamos um, mas por sermos o oposto um do outro, é que tomou para mim os serviços que tem prestado a ele. Pausa para reflexão. Se Aslan nessa história fictícia era o deus do bem e Tash nessa história fictícia era o deus do mal, e o seguidor lá, esse rapaz, esse soldado, ele estava lutando pelo bem e rezando pelo bem e querendo o melhor para a sua sociedade e para o seu povo, e querendo o melhor para sua família e sendo um cidadão, uma pessoa do bem, todos os pedidos sinceros em preces que ele fazia alcançavam Aslan e não Tash. É o que ele está querendo dizer. Somos o oposto um do outro, e eu tomo para mim os serviços que você tem prestado a ele. Por quê? Porque você tem lutado pelo bem e não pelo mal, no mundo fácil em que isso é fácil de se distinguir, é claro. Pois eu e ele somos tão diferentes que nenhum serviço que seja vil pode ser prestado a mim, e nada que não seja vil pode ser feito para ele. Portanto, se um homem jurar em nome de Tash e guardar o juramento por amor à sua palavra, na verdade jurou em meu nome, mesmo sem saber, e eu é que o recompensarei. E se algum homem cometeu alguma crueldade em meu nome, então, embora tenha pronunciado o nome de Aslan, é a Tash que está servindo, e é Tash quem aceita suas obras. Compreendes isso, filho meu? E eu respondi: senhor, tu sabes o quanto eu compreendo. E constrangido pela verdade acrescentei: mesmo assim, tenho aspirado por Tash todos os dias da minha vida. Olha que cara sincero, né? Que beleza e que coragem. Mesmo assim, eu tenho aspirado por Tash todos os dias da minha vida. Amado, falou o glorioso ser, não for o teu anseio por mim. Não fora o teu anseio por mim. Ou seja, se não fosse o teu anseio por mim, se não fosse a vontade que você tem de me encontrar, não terias aspirado tão intensamente, e nem por tanto tempo, pois todos encontram o que realmente procuram. Veja, eu li isso daqui numa época que foi muito importante para mim ter lido. E essa resposta que eu quero dar para as pessoas que me questionam a respeito daqueles que frequentam e que continuam frequentando a igreja daquela pastora lá. E veja, eu não estou defendendo aqui a religião. No entanto, a religião, ela, embora pode não ser necessária para você, porque eu acho que assim, a maioria do pessoal que segue meu canal gosta de ser convidado à reflexão, e a maioria se identifica muito comigo e já deve ter se ligado que eu não sou cristão e que eu não sou religioso.
E eu acho que ateu e agnóstico têm um defeito muito grande, que é se achar mais inteligente do que o outro que tem fé. Ora, não é porque você não segue uma religião que não é verdadeira que você é mais esperto do que o outro que segue, porque afinal de contas, o fato de você não acreditar naquilo não significa que você saiba onde está Deus e o que é certo. E que você controle todos os segredos do universo. Então, já que a gente não tem essas respostas, e já que da mesma forma que eles não conseguem provar a existência de Deus, a gente não consegue provar a inexistência, então estamos empatados. Ninguém é melhor do que ninguém. E você pode até ser melhor do que alguém intelectualmente ou academicamente, mas isso não significa que você é uma pessoa, um ser humano, em natureza, em essência, melhor do que alguém. Eu acho uma besteira ficar querendo competir aí em termos de valor, dado o quanto cada ser humano é único. Mas em questão de práticas e de moral e de intenções, perceba que o post que eu fiz no Facebook mencionando justamente isso, nós vivemos num mundo em que você tem diversidade religiosa. Nós temos diversidade religiosa e nós temos pessoas más seguindo líderes bons e nós temos pessoas boas seguindo líderes ruins. E no fim das contas você não consegue dar um único adjetivo para um grupo todo. O máximo que você consegue é conhecer cada uma das pessoas e conhecer profundamente cada indivíduo. Não dá para conhecer todo mundo porque isso é praticamente impossível. Você teria que ter muito tempo e as pessoas elas se transformam todos os dias. Uma pessoa que é boa hoje, ela pode ser má amanhã. E uma pessoa muito má no passado, ela pode se tornar uma pessoa boa um dia. Porque nós, afinal de contas, somos transitoriedade. Você negou valores que hoje em dia você pode ter. Eu cansei de falar que eu jamais teria filho, cá estou eu aqui com uma menina correndo pela casa, falando tchoco, tchoco, tchoco. Então, nós somos transitoriedade e os nossos valores e a nossa moral, nossa índole, embora a gente tenha uma natureza difícil de desgarrar, a gente passa por transformações ao longo de toda a vida. Já é difícil você dar um adjetivo que dure a vida toda da pessoa, que dirá você dar um adjetivo que atinge toda uma massa de seguidores de uma determinada religião. Qualquer generalização aqui é burra, e para você julgar um grupo inteiro você tem que conhecer cada indivíduo e saber a natureza de cada um, para você separar quem que você acha bom e quem que você considera ruim, e ainda assim você ainda vai depender de um determinado julgamento subjetivo aí, porque aquilo que você considera bom pode não ser bom para o outro, aquilo que você considera tolerável, suportável, perdoável pode ser imperdoável, inaceitável, intolerável pelo outro. Tá vendo como a gente perde um pouco de tempo aí quando a gente tenta colocar uma etiqueta de bom ou de mal nas pessoas? O máximo que a gente pode fazer é trabalhar práticas. Então é claro que é repudiável, é claro que essa mulher que matou, que teve uma relação incestuosa, é claro que ela tem que punir por cada um desses erros. Então, assim, as pessoas elas querem uma sentença só para tudo que a pessoa faz, e eu acho que a pessoa ela tem que ter a sentença prevista pela lei por incesto, ela tem que ter a sentença prevista pela lei por abuso de menores, ela tem que ter a sentença prevista pela lei por assassinato. Então, assim, são várias camadas aí que devem ser analisadas separadamente. Agora, depois de dizer que todo mundo que segue essa religião não presta, eu acho que você se apressa demais em julgar pessoas que, no fim das contas, todas elas tiveram boas intenções. Eu quero amarrar isso com os próximos 2 leituras com Pitaco. Vocês podem achar a coisa mais chata do mundo, mas o que, na verdade, eu estou fazendo para vocês é dar acesso gratuito a um conteúdo que costuma ser pago. Eu vou compartilhar com vocês algumas leituras que eu fiz com alguns dos meus alunos que me pagaram para isso, e vocês vão escutar os pitacos, que são fruto dos meus pitacos iniciais, mais aqueles que eles me fizeram refletir para que eu tivesse, mais os deles. A gente vai aprender sobre o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. A gente vai aprender sobre o St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrick. A gente vai aprender a origem dessas cerimônias, a ressignificação dos símbolos para a sedimentação de uma crença nova, para no final você perceber o quanto o Lula e o Bolsonaro, eles se tornaram símbolos religiosos e eles têm cada qual seus seguidores. E quando a gente odeia alguém porque esse alguém é seguidor do Bolsonaro, e quando a gente odeia alguém porque aquele cara é seguidor do Lula, a gente joga fora a natureza da pessoa e o quanto ela acredita estar lutando pelo bem, e o quanto ela quer o melhor para o país dela, o quanto ela quer o melhor para a família dela. A gente ignora tudo que a pessoa tem de bom porque a gente se colocou como um seguidor que quer dizer
que quer se apressar em dizer que todo seguidor de Tashi é iníquo e deve ser destruído na Terra. E aí a ignorância, essa falta de informação, essa falta de discernimento e burrice faz com que você pense que se todos os seguidores de Itachi, ou seja, se todos os seguidores do Lula ou se todos os seguidores do Bolsonaro, de acordo com o que você pensa, forem eliminados do país, isso por si só nos daria um país melhor, onde os problemas se auto-solucionariam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você precisa de muitas pessoas boas querendo o melhor para o país, tomando medidas, e você precisa de todas as pessoas debatendo essas medidas. E a gente não começou a debater medidas ainda na história do nosso país, porque a gente sempre está debatendo a moral e a índole de um ou outro líder. E a gente está perdendo completamente tempo. Então, assim, a partir do momento que a gente prova, perdoem a Lana e o escândalo dela, que ela tá carente lá fora, a partir do momento que a pessoa ela prova que ela não tem boa índole, o que ela deve ser completamente ignorada por todos os seus seguidores. Significa que esses seguidores eles encontrarão a iluminação e simplesmente deixarão de seguir a religião? Não, porque determinadas pessoas que têm fé, elas precisam acreditar em algo e elas buscam orientação na vida, e você não pode tirar o direito dela de fazer isso, já que ela está buscando o melhor com as condições e com a perspectiva de mundo que ela tem. Antes de você dizer que a religião só faz mal para o mundo, eu quero mencionar duas pessoas. O Glauber, que a gente falou sobre ele sobre um vídeo anterior, que diz... a gente era muito novo quando ele me disse assim, eu posso até entender que tem pessoas que não precisam de religião, mas tem outras que precisam, e quando eu vejo a obra da igreja e o quanto de jovens eles resgatam do mau caminho simplesmente por darem uma linha para a pessoa seguir, me faz pensar que o trabalho da comunidade religiosa vale a pena. A Márcia Márcia é uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo, a Márcia Leme. Uma vez a gente estava falando sobre religião e assim, ela dizia que como pastora, ela não dá um guia para a pessoa esperando que a pessoa cumpra todas aquelas regras à risca. Então quando ela chega para um adolescente e fala, olha, não vai transar, não vai fazer isso, não vai beber, não vai fumar, ela não dá essas orientações esperando que o adolescente obedeça, ela arrisca em todas as coisas, mas ela está dando para um adolescente uma coisa que naquele momento da vida dele, ele precisa muito, que é uma guia do caminho certo a ser seguido. Então, se ele errar o destino exato, pelo menos ele caminhou na direção certa. E dar uma guia no momento em que todo mundo só preza pelo prazer, só preza pelo usufruto, e é completamente inconsequente, pode salvar o futuro e a vida de um adolescente. Então eu sou muito resistente no sentido de lutar contra todo tipo de religião. Agora, essas religiões extremistas que te levam à violência, que te levam à porta de um hospital para ficar chamando de assassino uma criança, porque teve gente que me posicionou e eu me recuso a falar sobre isso. Eu acho que teve gente que pediu meu posicionamento, desculpa, eu acho que eu estou embaralhando as palavras já. Veja, quando a gente fala de extremismo religioso, o extremismo que leva à balbúrdia e à intolerância e ataques violentos, como aquele caso na frente do hospital da menina lá, eles devem ser impedidos, mas eles devem ser impedidos por motivos outros que não a luta contra a fé. E sim contra a restrição das consequências aí do que a pessoa faz com a liberdade de expressão que ela tem. Bom, aí eu estou misturando muita coisa complexa e a melhor coisa que eu faço é destrinchar isso em vários outros desdobramentos e depois a gente volta para falar sobre isso. Por fim, eu quero dizer que a religião, embora não seja ideal, ela é necessária. E a religião, ela não se combate com um movimento contra a religião, ela se combate com caminhos alternativos. Então, assim, se você não quer que uma pessoa siga uma pastora que extorque, que rouba e que faz orgias com as doações de um fiel, se você não quer que um pastor que pegue todo o dinheiro de uma obra de caridade para viver em usufruto das doações sacrificadas ali dos fiéis, se você quer que isso deixe de existir, não é lutando contra isso que isso vai deixar de existir. É oferecendo caminhos alternativos para as pessoas que vão lá em busca de orientação, de iluminação. Então, está faltando no mundo um grupo, uma comunidade do bem que oriente pessoas sem usurpá-las, sem fazer o mau uso da confiança que elas depositam em seus salvadores.
Então, o dia que a gente tiver um grupo da bondade que dê a essas pessoas marginalizadas, abandonadas, desorientadas, um caminho a ser seguido, que ofereça aceitação, compreensão, amor, que ofereça socialização e que não cobre esse ônus, que é o fanatismo e a obediência cega a todas essas orientações, aí a gente vai ter uma comunidade mais religiosa, sem sequer a presença da religião ali no meio, e aí a gente vai estar indo na direção certa. Eu me disponho a abrir uma igreja sem religião, só pelo bem das pessoas, sem querer extorquir o dinheiro delas aqui na praça para que elas venham e se sintam acolhidas e se sintam amadas, para que elas socializem. Não, eu tenho preguiça porque eu quero ficar jogando. Então, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar a existência de outras igrejas e a inexistência desse grupo do bem? Triste. Não vire as costas para as pessoas que caem nesse tipo de conto. Tente resgatá-la. Não tente resgatá-la dizendo que ela está seguindo Deus errado. Tente mostrar para ela que existem outros caminhos alternativos, para que ela se sinta abraçada, para que ela se sinta acolhida. E talvez ela passe a ser menos fanática, porque ela encontrou em você ou em outras pessoas que você apresentou o acolhimento, a recepção, o amor que ela buscava. Pense nisso. Determinadas igrejas, elas falam do amor como se só elas tivessem direito ao amor, e não, o amor está em todas as pessoas, basta que a gente passe a estimulá-lo. Reflitam.